Paz e graça, meu amado e querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Estou eu aqui novamente agora para dar início a esta série Israel, Vivendo um Sonho. O propósito deste primeiro vídeo é contar um pouco da minha experiência, do diário de viagem, de tudo que foi vivido ali em Israel, vivendo este sonho que Deus havia dado. Então fique comigo aí ligado nesses próximos minutos, pois eu vou estar apresentando o que foi vivido e apontando também para tudo aquilo que nós estaremos vendo, assistindo, vivendo durante esses próximos vídeos que virão aí nas próximas semanas para a glória de Deus. Gente, deixa eu contar um pouco da minha experiência nesta viagem Israel vivendo um sonho. Ano passado, no ano de 2018, eu estava me preparando para ir embora de Guaraciaba, já para ir para Fortaleza. E ali eu recebi uma revelação de um amigo. Um amigo teve uma revelação comigo dizendo que eu tirasse o meu passaporte, porque em breve eu estaria fazendo uma viagem internacional. Muito bem, chegando em Fortaleza, eu comecei a arrumar minhas coisas aqui em Fortaleza, logo nos primeiros dias do mês. E aí um amigo, dono da casa onde eu moro atualmente, ele me fez um convite. E aí, Walter, vamos para Israel? E naquele exato momento eu simplesmente respondi, vamos. Ele ficou até sem duvidar, porque a minha resposta foi uma resposta muito rápida. Eu digo, vamos, quando é que a gente compra a passagem? E aí ele ficou assim pensando que era brincadeira e disse, é sério? Eu digo, é sério. Vamos comprar a passagem. E aí a gente começou a pesquisar a passagem. Gente, a gente viu os valores mais absurdos do mundo. 5 mil reais, 4 mil reais. Vários valores que eram muito distantes da nossa realidade. Até que no dia 18 de janeiro nós encontramos ali o valor de R$ 2.900 a passagem de ida e volta, já com o seguro, com as taxas, tudo inclusas. E aí, naquele momento, a gente comprou aquelas passagens. Vale lembrar que o Gabriel, ele já estava com tudo planejado, assim, dos lugares a ser visitado, com dinheiro reservado. E eu disse um sim, comprei a passagem simplesmente pela fé, por ter recebido uma mensagem para aquilo e entender que aquilo fazia parte de um propósito de Deus. E aí, gente, Deus abençoou tudo. Uma das coisas que me motivou a fazer esta série, principalmente pelo fato de colocar o nome da série Israel Vivendo um Sonho, foi que à medida que eu fui postando as fotos no Instagram e nas redes sociais, as pessoas eram unânimes em falar a mesma coisa. Que sonho esse? Ah, este é sonho meu também, de ir a este lugar. E por ouvir tanto essa questão de sonho, diante da palavra que havíamos recebido antes de viajar, lá de Salmo 126, e essa eu quero compartilhar com você, no Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a gente recebeu esta passagem ali em véspera de viajar, estávamos em oração, eu, a Cecília, o Gabriel, a Luziele, e aí a gente estava orando e Deus nos deu esse texto e entendemos que de fato aquilo ali seria um sonho vivido. Por isso que veio essa inspiração de fazer essa série com esse tema, Israel vivendo um sonho. Gente, 10 meses se passaram. Durante esses 10 meses nós fomos planejando, fomos procurando hotéis
para se hospedar, aluguel de carro, porque era uma viagem assim sem caravana, era uma viagem só eu e ele, a 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Nem eu, nem ele nunca tínhamos viajado para fora do país, então era uma viagem totalmente diferente daquilo que já foi vivido. Mas a gente começou a planejar, a orar sobre isso e começou a sonhar. Eu particularmente sonhava no aeroporto, sonhava na imigração, sonhava chegando em Israel, e a gente começou a planejar, a orar sobre isso, a assistir vários vídeos no YouTube, a ouvir alguns testemunhos de pessoas que foram para Israel, para aprender com aquele lugar. Confesso que não fiz isso de forma demasiada, mas fui fazendo aleatório, principalmente quando estava próximo dos dias. Eu fui assistindo cada vez mais vídeos e me aprofundando um pouco sobre o assunto, sem ter a ideia, gente, de fato, do que seria vivido, porque você só consegue entender o que vai ser vivido depois que você passa por aquele lugar que marca a sua vida. E aí os 10 meses passaram, chegaram o dia 30 de novembro. É claro que durante esse tempo de planejamento, uma das coisas primeiras que eu tive que fazer, tirar o passaporte, ainda não tinha, né? E aí tive que ajeitar documentações, tipo carteira de reservista, ver a questão do título de eleitor, estava tudo ok. Enfim, tirei o passaporte, demorou ali alguns meses para receber, mas deu tudo certo. E já estava com tudo programado. Hospedagem, aluguel de carro, agora era só embarcar para Israel. E foi o que aconteceu no dia 30 de novembro de 2019. Ali nós fomos para o aeroporto de Fortaleza, 11h50 estávamos voando em direção a Portugal com o nosso coração daquele jeito. A família foi deixar a gente até o aeroporto e nos incentivando, nos encorajando para aquele momento maravilhoso que iríamos viver naquele lugar. E foi o que aconteceu. Fomos para Portugal, quase 7 horas de voo aproximadamente. Passamos ali umas 3, 4 horas no aeroporto de Portugal para fazer a conexão com outro voo que iria nos levar para Israel. E assim pegamos o voo que demorou ali por volta de 5 horas e alguma coisa para chegar em Israel, em Tel Aviv. Lembrando que a diferença de fuso horário de Brasil a Portugal é de 3 horas e de Brasil a Israel é de 5 horas. E aí nós chegamos 9h30 da noite, horário local de Tel Aviv, em Israel, diferença de 5 horas do Brasil. Chegamos ali com o nosso coração a mil, mas também muito tenso por ter passado por várias revistas, entendeu? As pessoas revistavam a nossa bolsa em vários momentos nessa troca de aeroporto, né, de avião. Então, por vários momentos de tensões, agora a gente vai estar ali para passar na imigração. Gente, ali foi o momento mais tenso da viagem, com certeza. Até porque a gente já tinha visto relatos de pessoas que foram simplesmente ali, programaram toda a viagem, gastaram dinheiro com aquilo, quando chegaram na imigração, foram deportadas para o Brasil sem explicações. Então a gente ficou com um medo enorme de que isso também podia acontecer. Mas só, gente, que eu me lembro, quando estava lá no aeroporto de Tel Aviv, eu mandei uma mensagem para a Cecília, minha esposa, e disse: amor, ora aí por nós, porque nós estamos na imigração e esse é o momento mais tenso. E ali a Cecília nos deu uma palavra profética, dizendo: amor, não se preocupe, o Deus que te levou aí com propósito tem as chaves desse lugar e já abriu a porta para vocês passarem. Nós tomamos posse daquela palavra, fomos ali para a fila da imigração, onde havia pessoas do mundo inteiro ali, havia chineses, japoneses, americanos, africanos, fazendo esta viagem. E nós, os brasileiros, fomos os primeiros a sermos chamados na fila. Eu, o Gabriel, mais 2 pessoas. Uma mulher que estava fazendo caravana,
e foi passada na fila da imigração, e também um homem que estava indo para estudar, fazer um curso lá em Israel. E aí nós 4 brasileiros, nenhum falava inglês fluentemente, e quando o agente se aproximou chamando os nossos nomes para nos entrevistar, a primeira coisa que ele perguntava é se falávamos inglês fluentemente. E aí de cara nós fomos orientados, se não sabe falar inglês fluentemente, diga que não sabe, porque eles vão fazer várias perguntas de maneiras diferentes, justamente para tentar te pegar em contradição. A gente já estava experiente sobre isso, pelo aquilo que a gente já havia assistido e aprendido. Então a gente de cara falou, não sabemos falar inglês, só português. E o agente ficou trocando. Vinha um agente, depois vinha outro, perguntando, sabe falar inglês? Não, só português. Até que chegou um agente e perguntou se sabe falar inglês. A gente disse não, ele fez uma cara assim, né? Pegou a gente, levou até a saída lá da parte internacional do aeroporto e chamou um agente de viagem que fala bem português. E aí começou a pedir para que o agente traduzisse aquilo que a gente estava falando. Gente, foram perguntas muito básicas, mas que precisam ser respondidas de forma correta e muito coerente, de forma assim rápida, sem tropeçar em palavras e sem gaguejar, para que ele não venha interpretar de outra forma o motivo da nossa viagem naquele lugar, porque eles têm medo, né, do que a gente vai fazer naquele lugar. Então as perguntas eram: da onde a gente era, qual era a nossa profissão, qual era o motivo da nossa viagem naquele lugar, quanto tempo ia passar. E aí eu e o Gabriel nós fomos muito rápidos nas respostas. Motivo de viagem: turismo religioso. Você não precisa falar mais nada além do que isso. Turismo religioso. Foi ali onde eu falei turismo religioso, ia passar 4 dias, já estava com hospedagem alugado, carro alugado, e que eu era pastor evangélico, isso também já abriu bastante portas. Quando o Gabriel disse a profissão dele, que era advogado, eles perguntaram qual era a área de atuação deles, até isso é importante. E aí a gente passou pela imigração. Depois de alguns minutinhos dessa entrevista rápida, nós recebemos o visto que é dado lá na hora. Eles não carimbam o passaporte, certo? Eles nos dão um visto, que é esse aqui, ó. Esse visto aqui azul, você tem que andar com ele junto com o passaporte em todo lugar que você andar lá em Israel, ok? Depois de passar pela imigração, nós fomos até a locadora, pegar o carro e partimos ali do aeroporto em direção ao hotel onde a gente ia se hospedar em Tel Aviv. Depois ali daquele momento de chegada, falamos ali com a família, explicamos que estávamos pisando agora em Israel e cheio de expectativas, ali fomos dormir. E agora vamos passar para o outro dia, para o dia 1º para o dia 2 agora já, né? Porque já estávamos no dia 1º, para o dia 2 de dezembro, a nossa saída de Tel Aviv para Cesareia Marítima. Quando saímos ali aproximadamente uns 40 e alguma coisa quilômetros, 45 quilômetros, fomos para Cesareia Marítima no primeiro dia ali naquele lugar, que foi no dia 2 de dezembro. Cesareia Marítima é um lugar extraordinário, inclusive será o próximo vídeo da série, no próximo sábado. Você vai poder ver as experiências que vivi naquele lugar. Depois de Cesareia Marítima fomos para Haifa, de Haifa, que é o Monte Carmelo, depois fomos para Nazaré, onde Jesus foi criado, e ali, depois de Nazaré, fomos para Tiberíades, onde fomos muito bem recebidos num hostel, David Hostel. Fomos muito recebidos ali pelaquela senhora que nos acolheu muito bem naquele lugar, e aconselho ali na próxima vez, pretendo voltar àquele lugar de novo. Ali estávamos ali numa vista maravilhosa diante do Mar da Galileia,
imaginando, parecia que a Bíblia saltava, os livros da Bíblia saltavam diante dos nossos olhos, as histórias bíblicas saltavam diante dos nossos olhos. Que coisa, que experiência maravilhosa. Após acabar esse dia, nós de Tiberíades, no dia 3 agora, nós saímos de Tiberíades cedinho, fomos para Cafarnaum, ali aonde tem as ruínas da casa de Pedro. Que coisa maravilhosa, gente. Dali fomos para o Monte das Bem-aventuranças, foi uma experiência muito tremenda também. E dali partimos para o Iadenite, que é um lugar de batismo no Rio Jordão. É bem verdade que sabemos que Jesus não foi batizado exatamente naquele lugar, porque ele passou para o outro lado. Inclusive a gente até foi já para o lado de Jericó. Mas o Iadenite, gente, é um lugar lindo, maravilhoso e propício para um momento de memorial a respeito do batismo de Jesus e também da forma que fomos batizados nas águas. Se você não foi batizado ainda, excelente lugar para você ser batizado nas águas, ali naquelas águas do Rio Jordão, águas onde Jesus Cristo foi batizado. Terminamos ali já à noite e partimos para Jerusalém. Gente, que sensação tremenda chegar à noite ali em Jerusalém. Já chegamos ali à noite por volta de umas 9 horas da noite, mais ou menos, a gente chegou ali, procurou logo o hotel Yashimi. A gente ficou hospedado dentro dos muros de Jerusalém, colocamos ali o carro no estacionamento fora dos muros, entramos pela porta Damascus Gate e entramos ali pelos muros, procuramos o hotel Yashimi, excelente hotel, um hotel simples, mas muito bom, muito aconchegante. E ficamos ali, saímos do hotel em procura do Muro das Lamentações, sem saber onde ficava nada, gente. E aí, quando a gente foi saindo, a gente perguntou a 2 garotos que estavam passando onde é que ficava o Muro das Lamentações. Isso falando em inglês, né? Um pouco do inglês que a gente sabe falar e pouco que a gente sabe entender. E aí, esses 2 garotos, um de 12 anos, o outro de 10 anos, que era o Mohamed e o Issa, me lembro bem o nome deles, eles começaram a conversar com a gente, falaram sobre o Neymar, né, e falaram que eles eram muçulmanos, a gente se apresentou como cristãos, e aí ele nos levou até o Muro das Lamentações. É claro que quando chegou ali ele pediu money, eu imaginei, Gabriel, esses meninos vão pedir dinheiro a nós. Quando chegamos ali, abraçamos ele, tiramos uma foto e demos ali umas moedinhas para eles. Eles não ficaram satisfeitos não, porque eles queriam mesmo era dólar. E os meninos novos já ganhador de dinheiro. Mas enfim, foi uma experiência legal. Ali no Muro das Lamentações, foi uma experiência tremenda. Eu vou estar contando para vocês mais na frente como aconteceu. Que você possa ficar ligado também nesses vídeos que virão por aí. Depois desse momento de experiência no Muro das Lamentações, fomos para o hotel. E agora, no outro dia, acordando em Jerusalém, fomos ao Domo da Rocha. Saímos de Jerusalém agora e fomos para o Mar Morto. Depois fomos para Jericó. Aí Jericó voltamos para Jerusalém. Fizemos Monte das Oliveiras, Capela da Ascensão. Fizemos o Getsemane, a Igreja do Pai Nosso, e em vários lugares a gente foi andando Jerusalém, andando mesmo a pé, gente, andando muito, subindo e descendo e subindo. Foi um dia de caminhada, mas a temperatura estava agradável demais, por volta de 17 a 20 graus mais ou menos. Foi muito bom, um clima muito agradável, e a gente passou o dia andando em Jerusalém. Chegamos no hotel muito cansados, mas cheio de experiências para contar. No outro dia, último dia, já chegando na quinta-feira, a gente acordou cedinho e foi para a cidade de Davi. Gente, um dos passeios mais tremendos que fiz foi na cidade de Davi. Depois da cidade de Davi, fizemos todo o percurso da Via Dolorosa, todas as 14 estações que acabam lá no Santo Sepulcro, entendeu? E aí depois saímos para fazer umas comprinhas de pequenas lembranças que iríamos trazer para o Brasil, né? E aí pegamos o carro,
e fomos para o aeroporto. Chegamos ali em Tel Aviv, 5 horas da tarde, sendo que o nosso voo só era 5 horas da manhã. Mas a gente precisava entregar carro, etc. Passar pela imigração de novo, aquela mesma tensão, porque da mesma forma que é difícil entrar, é difícil sair. Mas foi super simples também a saída. O que dificultou mais, talvez, justamente a questão do pouco falar em inglês, tá certo? Se soubesse, tinha passado mais rápido pela imigração. Saindo dali, passando para a imigração, ficamos esperando. Gente, eu tive uma experiência maravilhosa no aeroporto. Devido a esse tempo de espera, eu li todo o Evangelho de Marcos no aeroporto. A Bíblia saltava pelos meus olhos, me fazendo relembrar tudo que foi vivido, e as histórias bíblicas pareciam ser mais claras a partir daquele momento. Por isso, como vale essa experiência de viajar para Israel? Glória a Deus por isso. E aí, gente, depois de quase um dia de viagem, estávamos chegando em Fortaleza. E quando chegamos, fomos muito bem recebidos pela família que estava ali festejando conosco aquele sonho vivido. Foi só uma semana longe da família, mas devido ao impacto dessa experiência, parecia que fazia mais tempo. E a família, quando se mostra presente, como é maravilhoso e agradável nisso. Por isso que eu quero aqui fazer alguns agradecimentos especiais diante desse sonho que foi vivido. Gente, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor que me proporcionou esse momento, esse viver esse sonho, viver esse propósito, que acrescentou tanto na minha vida para abençoar outras vidas através desse conhecimento vivido. E quero agradecer a Cecília por todo o apoio, assim como o Ramiro, meu filho de 10 anos, a todo momento me apoiava, me encorajava nessa viagem. Até a Zoe. Gente, como foi bom chegar de viagem e dormir abraçado com a Zoe. Que coisa maravilhosa. Toda a família a todo momento me apoiou nessa viagem. A Cecília foi a que mais me encorajou, que mais me deu palavras de direção, de vida, palavras ali de encorajamento para que essa viagem viesse ser uma bênção. Quero agradecer ao Gabriel, que foi o idealizador desta viagem, parceiro de viagem. Foi muito massa esta jornada ali em Israel. Valeu, Gabriel, valeu, Luzielen também, por todo o apoio dado. Agradecer às minhas irmãs, a Virgínia e a Fernanda. Esse sonho eu passei o ano todo sem falar para ninguém, fui falar já às vésperas de viagem, inclusive para as minhas irmãs. Mas quando elas souberam disso, elas me apoiaram financeiramente da forma que puderam, contribuíram de maneira positivamente para que eu pudesse fazer a realização desse sonho. Muito obrigado, Virgínia, muito obrigado, Fernanda, por essa participação, por essa colaboração. Agradeço ao irmão Adriano, ao irmão Wagner, que também, quando souberam desse projeto, abraçaram de maneira voluntária, eles me abençoaram de forma voluntária, contribuíram para que isso pudesse ser possível. E agradecer também aos familiares, né? Principalmente os familiares da Cecília, minha sogra, os meus cunhados, que quando souberam também desse sonho, festejaram comigo. Como é bom a gente poder se alegrar com os que se alegram e quando os outros se alegram com a nossa alegria. Isso é muito bacana. E agradecer aos irmãos do Conjunto Ceará, aqui da igreja que pastoreio, que também quando receberam isso, quando eu comuniquei essa viagem, eles celebraram e oraram por mim durante todo esse processo e ajudaram a Cecília, que ficou cuidando da igreja durante esta semana, fazendo as programações da igreja, enfim. Gente, foi uma viagem maravilhosa e o propósito aqui é te encorajar a viver comigo esta viagem, desses próximos vídeos que vão ser lançados durante esses próximos sábados. Vai ser vídeo novo todo sábado às 11 horas da manhã. Cada sábado um canto, um lugar ali específico onde eu passei, trazendo uma mensagem bíblica e apresentando aquele lugar. Um videozinho rápido falando sobre a experiência vivida naquele lugar.
Viaje comigo nessa experiência, nessa jornada Israel, vivendo um sonho. E quem sabe, em breve nós vamos montar uma caravana aqui, entre amigos, aonde nós vamos estar indo novamente ali para Israel, viver esse sonho. Se você quer viver esse sonho, vamos nos unir para que nós possamos ir em breve, quem sabe nesse ano agora, de 2020, ou no próximo, não sei. Vamos dar esse passo de fé para viver essa experiência incrível que é Israel, pisar ali onde tudo foi feito ali, experiências poderosas a ser vivida naquele lugar, tá certo? Te encorajo a ir para Israel e quem sabe você possa ir comigo nessa próxima jornada que nós vamos ter em breve. Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Ai, cadê? Vocês já tudo preparado de... Oi, Walter, tudo bom? E aí, beleza. Agora voltou. E tira foto com Agora são lá. É um monte. Então,